Esta é a história de uma civilização que foi compreendida pelo universo através do sexto sentido que todos nós temos, mas que poucos sabem usar, a intuição. No apogeu de sua cultura, usando a intuição, descobriram 7 leis universais que regem o universo. Isso possibilitou entendê-lo como um todo. O homem de hoje organiza a realidade através da razão, a fragmenta, analisa e tira conclusões que tornam-se definições e que formam as enciclopédias. Essa fragmentação do universo impede que se veja claramente o sentido de sua existência. Por isso a realidade parece injusta e imperfeita, resultado de um Deus mau e rancoroso. Conheceremos lugares misteriosos e fatos inexplicáveis do ponto de vista da história como é contada, e descobriremos coisas que vão além das provas que foram descobertas e narradas por escritores antigos. Cada ser humano tem uma memória individual. Da mesma maneira, a natureza fotografa e armazena todos os eventos que sucederam no passado em uma supermemória coletiva. São os arquivos akáshicos. Alguns seres humanos podem concordar voluntariamente com a memória da natureza. Eles têm nos transmitido histórias da Atlântida que obtiveram através do sexto sentido, essa intuição ou forma de obter conhecimentos sem participação da razão, que chama-se clarividência astral. Esta viagem será cheia de surpresas. Vamos abrir a mente e deixar de lado os preconceitos. Vamos esperar o inesperado e com certeza encontraremos alguma coisa para cada um de nós. Diz a lenda que no Oceano Atlântico existiu uma civilização avançada que levou seu nome, Atlântida, destruída em uma noite e um dia por um cataclisma global. Tudo indica que sua civilização desapareceu com o dilúvio universal no final da Era de Virgem. Hoje se fala da nova era, da mudança de peixes para aquário e de energias que chegam do centro da galáxia. Há 12.960 anos, a atividade do Sol aumentou tanto que a temperatura subiu 20 graus centígrados em apenas 100 anos. Isso fez com que o clima glacial de Pleistoceno terminasse e, como o gelo se derreteu, o nível do mar subiu 130 metros. Hoje sentimos como o clima está mudando. Inundações e furacões são notícias diárias. Enormes geleiras que se desprendem do solo e o aquecimento global da Terra, que é conhecido como efeito estufa. O filósofo Platão disse que os atlantes se submergiram devido a um materialismo egoísta por querer sentir emoções e experimentar os prazeres do corpo. Deixaram-se levar por poderosas forças que os fizeram vibrar em densidades cada vez mais baixas, enquanto se maravilhavam por sua própria criação. Os paralelos entre seu tempo e o nosso são incríveis. Parecia tratar-se de uma segunda oportunidade para os espíritos dos Atlantes. A lenda diz que os Atlantes, convencidos de que a única forma de se viver seria aquela, tornaram-se imperialistas e, com sua avançada tecnologia, quiseram impor sua vontade pela força aos povos vizinhos, provocando guerras que aparecem registradas em todos os livros. Hoje, em nome da democracia, a vontade do país mais avançado da Terra se impõe no mundo todo como se tratasse de uma verdade absoluta. Os Atlantes saíram do espiritual para experimentar a matéria, a sensualidade e a violência, o que acabou por destruí-los.
Em troca, o homem de hoje parte da matéria para a espiritualidade e está aprendendo a usar a mente para encontrar seus sentidos superiores. Para a história oficial, a Atlântida é um mito. Não se aceita que tenham existido homens pensantes que desenvolveram uma civilização durante 25 mil anos e que essa civilização desapareceu com o dilúvio universal há 12.960 anos. A história oficial garante que o homem veio do macaco, na África há 1 milhão de anos, e que o Homo sapiens, o homem pensante, existe como espécie dominante no planeta há 40 mil anos. Existem provas que indicam que civilizações muito avançadas, com tecnologias que desapareceram por um cataclismo universal, existiram muito antes dos sumérios, a primeira civilização aceita sobre a Terra. Fica difícil explicar a rápida aparição daquela época tão brilhante da cultura suméria, se não se considerar a possibilidade de um guia que tenha dirigido sua civilização. Os sumérios inventaram e fabricaram o bloco de tijolo cerâmico. Construíram cidades como Erish, Ur, Lagash e Nippur, com palácios e aquedutos. Criaram uma escritura cuneiforme, um sistema de numeração, leis, um sistema religioso e também inventaram a fundação de cobre e estanho para produzir o bronze. A eles é atribuído o conhecimento astronômico mais sofisticado da antiguidade. Essa cultura agrupou as estrelas das constelações que hoje conhecemos e deu a elas o nome que ainda usamos, e as localizou no firmamento. Desde o começo dos tempos, a abóbada celeste tem sido motivo de fascinação, mistério e pesquisa para os homens de diferentes culturas. Mas atribui-se aos sumérios os avanços mais importantes. Chamaram de horizonte a linha em que a terra e o céu se encontram. Um ponto de união, onde as estrelas da noite dão passagem aos raios do sol. Registraram o movimento diário do sol, desde quando aparece nesse horizonte, e detectaram que existe um momento no ano em que ele sai, 2 dias no mesmo lugar. Nesses 2 dias, o dia e a noite têm a mesma duração. Esse fenômeno se repete regularmente 2 vezes em cada órbita ao redor do Sol, e o converteram em um ponto de referência que chamaram de equinócio. Com esse ponto de referência, começaram a contar o transcorrer do tempo da Terra. Registraram que a abóbada celeste gira ao redor de uma estrela, a que chamaram polar. Dividiram o céu em 12 quadrantes e registraram perfeitamente cada um, batizando todas as suas estrelas com nomes significativos. Encontraram assim as posições relativas das estrelas, os planetas, a Lua e o Sol, com uma Terra que avança inclinada sobre seu eixo pelo espaço celeste. Todos os conceitos de astronomia esférica, os polos, os eixos de rotação, a eclíptica, os equinócios, os solstícios e o mais incrível é que conheciam o ciclo chamado precessão dos equinócios. É uma medida de tempo bastante grande, 25.920 anos, resultado da volta de todo o sistema solar ao redor de Alcione, o Sol central das Pleiades. A Terra gira 3.600 vezes ao redor do Sol, em cada volta do sistema solar ao redor de Alcione. Supõe-se que encontraram esse ciclo quando perceberam que o aparecimento anual do ponto de referência estabelecido, o dia do equinócio, atrasava um pouco a cada ano. O atraso é de 1 grau a cada 62 anos e é conhecido como precessão dos equinócios. Com isso, os sumérios agregaram ao tempo terrestre o tempo celeste, uma enorme medida que determina ciclos que têm sido precursores de mudanças gigantescas. Dividiram o círculo desse trajeto em 12 quadrantes, cada um com 30 graus de espaço celeste, simbolizado por um animal. É o círculo de animais ou zodíaco. Cada quadrante, ou era, durava 2.160 anos. Como é possível que a primeira civilização da Terra tenha conseguido observar e entender esse fenômeno em tão pouco tempo?